Tite ainda pode ser considerado o melhor do Brasil? Polêmicas vazias de sexta-feira. É? É. Tá vendo? O Eu Nascimento Spoiler, então, hoje? Então é o seguinte, vamos nessa resenha aqui, Tite no Flamengo. Peço mais uma vez sua participação, deixando um like, compartilhando, se inscrevendo também no nosso canal aqui no De Placa. Vamos escutar Escutar entre aspas, né? Porque ele não falou nada. Mas ele chegou lá ao Rio de Janeiro, movimentação muito grande por parte da imprensa. Bota aí na tela, eu quero escutar o que falou, se falou alguma coisa, o técnico Tite. Só aceitaria o convite para esse ano? Posso falar, não posso falar em termos de posições de Paulo, respeito o Flamengo, respeito o Corinthians, respeito São Paulo. Licença, tô ao vivo, tô ao vivo. Por favor, eu não vou te falar, eu não tenho nada pra falar pra você, sério, não tenho. Não tenho mesmo. Professor. Bom trabalho pra vocês, obrigado. Boa sorte, milhões. Tite, não vai do São Paulo embora não, deixa ele ficar no Flamengo, Tite! Aí o torcedor faz a sua Torcedor, boa ali, sorte no Mengão, é bom demais. A Aline que acompanhou, né, o desembarque o Tite do era professor. desacostumado já com essa... Ficou um ano em paz aí, pô. E assim, cara, obviamente pode ser apenas uma viagem normal, porque ele tem apartamento ele no tem Rio de casa Janeiro, lá né? Vale lembrar, no Rio de Janeiro. Belo né? apartamento, diga-se passagem. Um belíssimo apartamento? É, cobertura, né? É? Então foi lá? Não fui mais. Entendi. Tá. Só que é o seguinte, né, e aí o torcedor obviamente fica nessa expectativa, né? Seria uma boa o título do Flamengo, Formiga? Cara, assim, eu escrevi mais cedo. Ou uma excelente? Eu acho que é uma excelente, mas eu vou chegar lá. Eu entendo que há para muitos torcedores do Flamengo, e torcedores brasileiros no geral, um certo ranço pelo pós-Copa do Mundo. Mas o Tite... Não, pela Copa do... Pela Copa, e o pós ficou... A galera começou a degringolar e a reavaliar o trabalho do Tite, fazendo um revisionismo histórico, como o trabalho dele nas eleições tivesse sido ruim. Longe disso, um trabalho de 6 anos e meio, de muita constância, competitividade, alguma reformulação e alguns resultados, mas muitas decepções. No caso do Flamengo, eu acho que ele teria estrutura, tempo, dinheiro e reforço, e inclusive fazer uma reformulação. E eu acho que traria uma paz administrativa que hoje o Flamengo não tem. Eu acho que ele pode ser um para-raio interessante aí, não o raio, como foi o caso do Sampaoli, né? Ele se tornou a tempestade ali no Flamengo já um pouco caótico. Eu acho assim, o Flamengo em algum momento vai ter que exorcizar o Jorge Jesus. Em algum momento. Ou ele volta para viver tudo que viveu em 2019, ou segue a vida e desencana de vez. Mas eu acho que em algum momento isso vai ter que acontecer. Eu não acho que é agora, porque racionalmente falando, para mim o melhor nome é o Tite. O Tite, se a gente for avaliar, desde que ele surge até agora, ele tem no Brasil um trabalho ruim, que foi o trabalho do Galo, e que ele diz que é o trabalho em que ele fala, putz, eu queria ter uma segunda chance. Os outros trabalhos, eles geraram impacto, ou deram resultado, ou criaram reformulações, ou salvaram de rebaixamento, ou melhoraram o time, e em algum momento ou ele pediu para ir embora, como aconteceu no Palmeiras, que ele fica puto com o dirigente para ir demissão. Apanha no mas corpo, ele melhora o time, muita coisa. O Inter, pô, esquece. O trabalho no São Caetano é bom, no Grêmio é bom, no Caxias é bom. O primeiro trabalho no Corinthians, em 2004, é muito bom e depois ele pede demissão em 2005 por conta de divergências com o Kia e a galera da MSI. Ele não quis participar daquilo ali. E, cara, o Tite não tem trabalho ruim no Brasil, a não ser o Atlético Mineiro. Sim. E aí, ele talvez tenha sido mal percebido durante um tempo, porque até 2011 existe uma percepção do Tite, era um personagem. A partir de 2011 é outra totalmente diferente. Ele faz um curso de trato com a imprensa e com torcedores, ele muda a forma como ele é percebido por nós todos, e o time dele talvez também muda a percepção, porque são times que mais propõem. Essa avaliação de um Tite defensivo retranqueiro, até hoje ela não casa com a realidade. Porque assim, o Grêmio do Tite não era retranqueiro, o Inter do Tite não era retrancado, o Palmeiras do Tite não era retrancado, o Corinthians dele muito menos. A não ser aquele período ali do tal empatite, que é um meio termo de trabalho. A seleção do Tite, alguém aqui acha que era uma seleção retrancada? Não. Pelo amor de Deus. Então, assim, a avaliação que se tem, eu vi alguém dizendo, o Landim tem resistência, porque ele entende que o Tite é defensivo. Desculpa, ele não entende nada de futebol. Ele não, se ele falou isso, ele não sabe o treinador que ele tá lidando. Pro cara que de repente não curte tanto o Tite, ele ganha um argumento ali de que se fosse bom ele teria ido pra Europa, né? Teria recebido uma proposta grande, né? Então nenhum presta no Brasil, né? Esse é o ponto, era aí que eu ia Não chegar. tem treinador brasileiro bom, então. É isso aí. Você falou que seria uma excelente, né, pro Flamengo ter o Tite. Tipo, a gente vai olhar pelo lado do Tite, mas
nesse caminho todo, né, indo pro Flamengo, tem algumas questões, não sei se há a serem resolvidas ou já foram resolvidas. Bota na tela aí, ô produção, então, né, porque ele, como traz aqui a nossa produção, já foi criticado pelo Danchi, dirigente do Flamengo, vice, né, de jurídico, né, e o Gabigol. É verdade! Aí, tá fazendo o quê? Ó, E o Marcos Braz com a mão na cabeça ali. e aí tem o hoje, tweet, é isso? você vê Ou- como é que é? Ele gosta de falar. Pra você ver, merda. hoje essa mesma torcida canta essa música Olha lá, o Pro Gabigol. Rodrigo Danchi. pro Gabigol. Hoje, essa torcida canta essa música, mas quem tá mandando ir se ferver não é o Se Tite, ferver, eu gostei. é o Gabigol. Desculpa, ô, Você vê produção, como- volta ali. Você vê como o futebol ele é cíclico, né? Em um ano, que a torcida não tá mandando o Tite ir se ferver, tá mandando o Gabigol ir se Gabigol. ferver. E esse jogador foi reserva numa final de Copa do Brasil. Aí, se for erro ou acerto do São Paulo, é outra história. Mas esse mesmo jogador que tava todo mundo querendo que ele fosse pra Copa, etc. Exatamente. No banco numa final, né? Bota aí o segundo elemento na tela, seguindo o nosso Capitão Planeta Bruno Formiga. Tinha elenco, falo também de alguns que foram preteridos para disputar a Copa, mas não tinha treinador. Está na hora de colocar alguém mais preparado e no Brasil não vejo ninguém. Daí tem outro, tá? Muito discurso e pouca estratégia. Muita falação e pouca atitude. Ótimo para entreter a plateia, não para dirigir a seleção. Desde a convocação, passando pela panela dos amigos, chegando à tática mal feita e mal treinada. Tite mostrou quem é. O último jogo foi a consagração dos erros. Eu acho que Cara, ele não um tweet acompanhou. bem forte. Eu acho ali. que ele não acompanhou o trabalho do Tite na seleção ou na carreira. O Formiga que elencou vários dos clubes que ele treinou e que ele foi muito bem. Na seleção, principalmente, cara. Eu acho que a gente não pode analisar... Assim como eu não analisa o trabalho do Luxemburgo com resultadismo, que ele tá fazendo bons resultados, mas o Sabe qual foi o time que o Tite convocou mais jogador? Flamengo. O Flamengo. Foram 10, né? Ah, então. É muito doido, né, velho? Como é que pode? É Não, por isso é. que às vezes quando tu fala assim, estatística, o Bruno gosta de número, o Bruno... Porque, meu irmão, tem certas coisas que só o número esfrega na tua cara que você tá falando uma barbaridade, Você quer entendeu? uma outra estatística? Tipo assim, eu meu irmão, procurei aqui. o E ele time que o apagou, cara... né? Você tava falando... E ele E aí apagou, quem e mostra ele- quem é, né, nessa hora? E ele apagou. Banca o que falou, pô. E esse dirigente aí, que é o vice-jurídico, apagou esses tweets que nós vimos em questão aí. Ele apagou. O bom é o bom E aí é quem bom. mostra São Paulo quem é o bom. quê, né? São Paulo que é bom. E aí quem Lógico. mostra quem é o quê, né? Né? Porque, cara, banca o que você falou. A história do Gabigol acho que é facilmente resolvida. Ah, não, O cara tava é. na comemoração, zoeira, O e Tite aí... mesmo não é cara sai de na chegar e falar, urina, não, você vai Tava ficar no banco porque... mamaduco. E outra coisa, uma coisa é Só ensina, você né? falar Se você tiver histórico. bêbado, não pega o microfone, não abra lá. Uma coisa é você Perfeito. estar em histórico de seleção, e o Tite tinha os argumentos lá pra ele na seleção, outra coisa é em clube. Outra coisa é em clube. O clube, é óbvio que o Tite chegando, ele sabe o tamanho do Gabigol pro Flamengo, ele sabe o ambiente, é totalmente diferente. Totalmente diferente. Aí, Então, você essa puxou comparação um péssima, ponto né? legal, que é a questão do ambiente e, obviamente, a pressão, porque, inclusive, ali, quando eu estava vendo ali na redação o vídeo do Tite, alguns repórteres, a gente sabe até que no Flamengo, pela dimensão do clube, tem muito... o pessoal falou hoje que influencer que enfim, torce pro próprio clube e às vezes estão ali também cobrindo o dia a dia do clube. E os caras estão tratando. Você que é a salvação do Flamengo, você que vem para salvar o Flamengo, tem uma pressão gigantesca na chegada dele. E aí é o ponto que eu vou fazer aqui com Mas quando ele chegou na seleção, o cenário era esse também. Tudo bem, mas daí você linka com o Corinthians. Do O cenário tipo, era catastrófico. é melhor. Pensando no Tite, Léo, é melhor ele ir pro Flamengo ou numa dessa? Beleza, tá com o Luxemburgo lá, o São Paulo não deve durar muita coisa, mas beleza. Tá com o Luxemburgo, numa dessa cai na Copa do Brasil, um beijo pro Luxemburgo, não vale a pena de repente esperar, tem a questão da identificação. Pensando no Tite, o que seria mais fácil pra ele? Eu acho que tem dois pontos aí. Eu acho que o ponto dele chegar no Flamengo e poder fazer o trabalho que ele quiser, com os jogadores que ele quiser, eu acho que é um ponto bem importante que ele deve ter levado em consideração. O Flamengo precisa de uma reformulação, já tem um elenco meio que parecido em relação ao que tinha lá em 2019, que a torcida tem uma memória afetiva muito grande, e até por isso acaba reclamando pelos resultados que realmente não foram bons esse ano, mas o Flamengo precisa de uma reformulação. E
nenhum time melhor do que o Flamengo para fazer uma reformulação. O Flamengo é o time que mais tem dinheiro no Brasil, é o time que tem condição de mandar alguns jogadores embora, seja por fim de contrato, seja vendendo, e trazer novos, dar uma reformulada ali, uma arejada no elenco, e isso o Tite com certeza levou em consideração. O Tite é muito bom de reformulação, ele fez algumas, inclusive no Corinthians. Na seleção também, trouxe um monte de jogador. Porque na real ele sairia de uma seleção para outra, né? Proporcionalmente falando, mas ele teria um leque de escolha grande. O ponto que eu acho aí é assim, no Corinthians ele tem uma história feita e gigantesca. E agora é outro momento. Ele não faria reformulação, ele faria uma reconstrução, né? Sim. De um time que hoje não é tão competitivo quanto o Flamengo e não tem aspirações de título iguais a do Flamengo. Se você imaginar que é um cara que tem uma história legal no Grêmio, de títulos importantes, incluindo Copa do Brasil, no Inter, no Corinthians, e o cara poder escrever uma grande história no Flamengo, isso é um currículo para pouquíssimos. Ele imaginando que ele faça sucesso no Flamengo e entre ali, sei lá, no top 5 da história do clube. Dá um exemplo aqui. Ele seria o maior técnico da história do Corinthians e um dos, sei lá, mais relevantes da história do Flamengo. Isso eu acho que é uma aspiração que poucos podem se dar o luxo de ter e de concluir. Então, assim, eu sou gestor de carreira, eu gostaria desse desafio. Não é um ambiente fácil, mas é possível. Eu acho que chega no pior momento possível do Flamengo. Mas e do Corinthians? Porque no Corinthians ele teria paciência, ele teria... Os caras vão precisar esperar um ano aí pro time começar, o torcedor corintiano vai ficar na boa, eu acho. Olha... No Corinthians ele teria carta branca, eu acho, pra qualquer coisa, a torcida ia aceitar qualquer coisa, porque no Corinthians ele é amado. E assim, ele pode fazer mais do que já foi feito no Corinthians? Como é que é? Ele pode fazer mais do que ele já fez no Corinthians? Mas ele pode querer repetir também. Eu acho que não. Então... Não, já ganhou Libertadores, Mundial, eu acho que é uma história que teve começo, meio e fim e foi fantástica. Então, mas de repente, ele pega um Corinthians quando quer que ele assume o Corinthians? Ele vai primeiro em 2004, aí sai em 2005, ele volta em 2010, né? Volta em 2010. Isso. Era um time que tinha brasileiro lá em 5, né? Enfim. Eu tô pensando em questão de era campeão da Copa do Brasil. Campeão da Copa do Brasil, a questão da ausência de títulos. Campeão da Copa do Brasil em cima do Inter dele, Tite, inclusive. Então, assim, numa dessa questão de ausência de título, tá um pouco fora do cenário ali das grandes competições em termos de competitividade. Numa dessa, cara, eu acho que ele teria muita paciência. O que você falou sobre a questão de reformulação no elenco se aplica ao Corinthians também. São muitos jogadores em fim de contrato. Numa dessa ele chega lá, mas consegue trabalhar com mais paciência. Tem esse dinheiro todo pra de repente vai fazer uma reformulação igual o Flamengo pode fazer? Porque são muitos milhões em folha também, né? Não, isso se você tirando esses caras que não vai mais pagar salário alto. Eu acho que aí depende... Qual é a sua opinião, IVVR? Não, aí depende, porque tipo assim, tem gente, depende do que o Tite quer para... O quanto o Tite quer arriscar o legado dele. Tem muita gente que diz que acha que não deve voltar a um lugar onde você foi super feliz. Então, por exemplo, eu achava que foi falei isso à época, na época a gente tinha os nossos programas no Esporte Interativo, eu falei. Eu achei uma barbaridade o Filipão aceitar voltar para a seleção brasileira. Uma atrocidade. E eu nem imagino, lógico que eu na época não imaginava que ia terminar com 7-1 pelo meio da cara. Mas eu achei uma barbaridade porque você já tinha sido assumido a seleção numa podre danada, com gente dizendo que o Brasil ia ficar fora da Copa. Você ganha a Copa ganhando os 7 jogos, a única da história. E eu achei na época, eu falei, cara, se fosse o Filipão, nunca voltaria. Nunca voltaria. Né? Então, assim, se o Tite pensar assim... Se fosse o Guardiola, tu voltaria pro Barcelona? Nem por todo o dinheiro do mundo. Então, mas por exemplo... E acho que pensa igual. Nem por todo o dinheiro do mundo. Chegar e falar assim, você pode ganhar o salário do Cristiano Ronaldo na Arábia, eu não volto pro Barcelona. O próprio Messi não voltou. Então, mas isso que eu ia te perguntar, você não falou que seria... Pô, ele já ganhou tudo no Corinthians, você não queria o Messi de volta no Barcelona? Eu acho diferente. Quando ele estava no Paris Saint-Germain, ele ganhou tudo. Mas é porque o Messi depende muito dele. É diferente. São coisas que são muito autorais. Não, como assim? O que é diferente? O Messi, a história. Primeiro que ele está num descolamento aqui de o maior nome da história do clube, mas muita coisa. Ele dificilmente vai jogar mal. Mesmo num time zoneado, ele vai entregar coisas ali. Um treinador é um trabalho que é um todo. Exatamente. É diferente. O Messi pode, mesmo numa draga... E o Messi resumindo, você acha que zero chance de dar merda? De arranhar? Zero. E você acha que com o Tite pode acontecer? Eu acho. Num treinador é muito mais chance de dar ruim do que um jogador, pô.
Eu acho, assim, então... O Henry voltou lá com o Arsenal já todo cheio de nada, a estreia dele já mete um gol e já tá pago já. Tá, eu vou comprar mais ou menos A gente transmitiu esse jogo, ele volta, ele tava nos Estados Unidos jogando no New York Red Bulls, e aí ele volta para um jogo de Copa da Inglaterra. Eu comentei esse jogo, ele comenta, ele entra, e quando ele entra, o primeiro chute dele é gol. Gol, classifica o time. Leeds, é Leeds? Eu acho que sim, foi um jogo de Copa da Inglaterra, eu comentei esse jogo. Tá pago. Então assim, eu acho que depende muito do que o Tite pensa nessa questão. Tá ruim e aí. do ponto de vista do Flamengo, qual é o Tite que vai chegar no Flamengo? É o Tite que vai chegar para mandar no Flamengo ou é o Tite que vai ter que aceitar a ordem do Marcos Braz? Eu vejo ele tendo carta branca. Acho que ele é grande o bastante. Ele é maior que muito maior que o São Paulo. Eu já acho que ele lida bem com essa galera, sabia? Não sei. Ele pegou uma CBF com uma galera bem esquisita. Ok, e que ele levou a turma dele, e a turma não é pejorativa, ele levou a equipe dele e escolheu o chefe dele. Na segunda vez, né? Na primeira vez. Ele escolheu o chefe dele. Ele falou, tá bom, eu vou, mas eu quero que o meu chefe seja o Edu. Olha o nível de coisa. Imagina, você chegar e falar assim, eu aceito ir trabalhar na TNT, mas eu quero escolher o meu chefe. Aconteceu com o Tite, o tamanho da carta branca dele. Ele vai ter isso no Flamengo? Pode até ser que ele vai ter isso no Flamengo? Sim, mas ou ele vai ficar, eu acho que nesse momento aceitando ordem, mas ele vai ter isso no Corinthians, de Juan, de mas ele não vai ter isso no Corinthians, né? Hã? Ele não vai ter isso no Corinthians também. Mas nesse momento você acha que a diretoria escolher o chefe dele? Acho que pode. Mas você acha que nesse momento de mexer tudo. A diretoria não está aberta para qualquer coisa no Flamengo, só para tirar um pouco desse peso? Vitor, a diretoria do Flamengo acha que inventou o futebol. A direção do Flamengo, seu Landim, seu Marcos Braz, eles acham que eles inventaram o futebol. Lá de trás, quando Jesus também chegou, né? Então, assim, que inventou o futebol também. Então, é lógico que eu acho que é possível. Cancelo. Acho que é possível. Acho que é possível. Tá, então, assim, pro Tite chegar, eu acho que é uma excelente pro Flamengo. Excelente. Não, mas se é você, escolhe qual caminho. Você eu escolheria o Flamengo. Você escolheria quem? Eu, se fosse o Tite, não voltaria pro Corinthians. Não dá. Eu voltaria só pra treinar o time em jogo festivo. Jogo de time de 2012 contra o time de 2000 e não sei o que. Só isso. Eu não voltaria ao Corinthians. Eu acho que... E olha que ele voltou e ainda fez. Esse é um bom ponto, né? Quando o pessoal lembra o Tite é defensivo, é retranqueiro, eles confundem o Corinthians de 2012 com um time retranqueiro, que na essência não é, porque o Corinthians de 2012 marcava à frente, né? Um time que marca alto não é retranqueiro por concepção. Mas o cara pega lá, como era um time que se preocupava mais em não tomar gol do que fazer, as pessoas entendiam como retranqueiro. Mas o Tite volta ao Corinthians em 15 e ele reescreve a história dele. Ele faz um time encantador. O melhor time dele vem em 15. Um time encantador. Se você falar dos grandes times, se você fizer top 5 de times, melhores times da história do Brasileirão de pontos corridos, o time do Corinthians tá... Eu olhei aqui os números dele no Brasileiro. Então, assim, ele tomou 31 gols, melhor defesa. Fez 71 gols, melhor ataque. Então, assim... É isso. Então, as pessoas, quando querem chamar o Tite de retranqueiro, lembram do Corinthians de 12, que, repito, não era retranqueiro, porque era um time que tinha marcação alta. Time com marcação alta não é retranqueiro. Mas tudo bem. Mas se você acha que... Até porque o tio Guardiola normalmente é a melhor defesa e se é uma coisa que ele não é retranqueiro. Exatamente. Então, assim, mas o Corinthians de 2012 era um time que se preocupava em primeiro em não tomar gol e depois fazer. Mas isso daí, pra mim, não é ser retranqueiro. É um estilo ali. Mas o Corinthians de 15 era um Corinthians que propunha o jogo todo o tempo, era um Corinthians que oprimia o adversário, imprensava o adversário, era um Corinthians com jogadores técnicos, Renato Augusto, Jadson e por aí vai. Era um time que não tinha aquela time de bico pro alto para o camisa 9 ficar dando casquinha. O 9 era o Wagner Love. Ganhava dentro e fora de casa. Ganhava dentro e fora de casa. Então, assim, o Corinthians de 15... Não tem nada de retranqueiro. É que, obviamente, não é assim, né? Se as Copas do Mundo, elas fossem de pontos corridos, o Brasil teria que ganhar 2. Provavelmente, né? Só que não é. E aí você fala, mas o mata-mata... Em 2006, 7, 8, ninguém tinha dúvidas de que o Muricy era o melhor técnico do Brasil. Ele nunca conseguiu ganhar a Libertadores pelo São Paulo e não jogava a Copa do Brasil. E a galera ficava, mas não é bom no mata-mata, não é bom. Alguém duvidava que o Muricy era o melhor técnico do Brasil naquele período. Que ele vai ganhar só em 2011 com o Santos e ele fala, era o título que me faltava. Você falou de melhor técnico, pra gente fechar essa brincadeira. O Tite, desculpa a produção, eu não aguento, né? Só pra gente fechar esse assunto. Ele chega na primeira prateleira? Ele chega com status de primeira prateleira? Sim, eu acho totalmente. Quem acha, assim, desculpa, quem acha o contrário tá para meio mim, desconectado. O Tite né? é o melhor treinador eu ia falar isso, o melhor para mim, o Tite é hoje... O melhor brasileiro. Hoje, que dia é hoje? Sei lá.
27. 27 de setembro de 23. Para mim, o Tite hoje é o melhor treinador brasileiro. Não, e com com muita variação. Se você pegar esses times que a gente citou, o Corinthians de 11 e 12 era uma coisa, o de 15 era outra coisa. Exatamente. O Inter de 2009, 8 9 era uma coisa, o Corinthians era outra coisa. O Grêmio dele lá de trás, 2001, na Copa do Brasil, que faz uma ótima Copa do Brasil, era outra coisa. Era outra, então jogava não tem com 3 nada a ver. zagueiros. O Tite tem. A seleção dele de 18 é uma, de ciclo de 22 é outra seleção. Tá, o Tite é o melhor técnico brasileiro? Para mim, sim. Ou Sim. o melhor técnico no futebol brasileiro? Ele é o melhor técnico de nacionalidade brasileira. É que hoje tem o Abel. Abel tá na frente do Tite? Rapaz, eu acho que em termos de resultado, de ver o time jogar, eu acho que tem uma discussão excelente aí. O Tite tem mais títulos que o Abel, né? São 17 na carreira. É coisa pra caramba. Eu acho que ele tem mais tempo também, né? Beleza, eu acho que ele tem mais, são 32 anos de carreira. E nem são muitos clubes. O Tite dirigiu 15 entidades, que eu estou incluindo na seleção aí, e 3 vezes o Corinthians. Isso quer dizer que ele ficou não é o certo, mas ele ficou mais ou menos 2 anos em cada lugar. Isso para futebol brasileiro é longo São prazo. Trabalhos longevos. E ele dificilmente ficou pouquíssimo tempo em time. Ele ficava no Inter, ficou mais de um ano, no Corinthians a mesma coisa, no Grêmio a mesma coisa, no Caxias a mesma coisa. Assim, tem as exceções, o Galo é de fato a coisa que incomoda ele até hoje, ele já falou sobre isso. Pô, eu gostaria de voltar um dia pra entregar uma coisa que eu... E até porque tinha a história do Selegalo, né, que o time era... E acabou... Rebaixado.